Afinal, quem são os santos que a besta irá fazer guerra e vencê-los? Os santos que serão perseguidos e vencidos pelo império mundial do anticristo são os judeus, porque no contexto do profeta Daniel, capítulos 7, 8 e 12, ele profetizou para os judeus, e estes textos estão conectados com o Apocalipse, afirmam alguns. Esses santos são os cristãos que não serão arrebatados, por isso serão perseguidos e vencidos pelo anticristo. Assim, eles alcançarão a salvação através do derramado próprio sangue deles. Isto é o que dizem muitos que se dizem doutores, pastores e pregadores. E outros dizem que são as duas testemunhas, pois está realmente registrado num contexto anterior, capítulo 11 de Apocalipse. E por último, alguns ensinam que os santos que serão perseguidos e vencidos pelo governo da besta será a Igreja de Cristo sobre toda a face da terra. E você, o que pensa sobre essa questão? A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e a sua querida família. Apocalipse é mistério, ninguém sabe. Como de costume, muitos desinteressados assim dizem. Já ouvi muitas pessoas me falarem, Apocalipse é mistério, ninguém sabe. E geralmente os desinteressados que não têm interesse algum pelas profecias. Mas, logo de início, qual é o significado da palavra Apocalipse? Não é revelação? Tirar o véu? Claro que sim. Trata-se do livro das revelações do nosso Deus. Deus falou ao profeta Daniel que ainda não era o tempo para ele entender muitas profecias. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Daniel 12, 4. Imaginem só, quem dá a ordem para fechar ou abrir o livro da profecia, ou não ensiná-lo, ou ensiná-lo, não é o pastor, nem homem algum da terra, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ele, quem deu ordem a seu povo, pois assim falou com o apóstolo João, para ele não fechar as palavras desta profecia, de Apocalipse. Ou seja, para ele pregar e ensinar, porque o tempo já estava próximo. Mas agora, entenda com urgência o que Deus falou a João, para ele não fechar o livro, mas abri-lo e ensiná-lo, porque já estava próximo o tempo do fim. Então, vamos nos despertar, igreja, porque já estamos literalmente no tempo do fim. E você está esperando o quê? Vai esperar primeiro chegar a perseguição mundial para se despertar e procurar entender e examinar os sinais e as profecias do tempo do fim? Aí será tarde demais. Muito bem. Antes de prosseguirmos, preciso falar a vocês sobre um pequeno gesto de amor ao trabalho do Reino de Cristo e ao seu próximo. Um pequeno gesto que contribui muito com esse trabalho é você inscrever-se aqui no canal, também compartilhar em seus grupos de redes sociais e também é muito importante você deixar aí o seu like. Assim, nós estaremos interagindo e orando uns pelos outros. Aproveite para inscrever-se agora. Leva apenas alguns segundos e é gratuito. Tudo bem? Agora vamos direto ao assunto. Muito em breve, agora no tempo do fim, se levantará
o último império mundial. E apesar de ser por pouquíssimo tempo, considerando em relação aos 6 impérios passados, este último, o governo mundial do anticristo, revelado em Daniel, capítulo 7, 8, 12, também em Apocalipse, como a besta, revelado no profeta Daniel, como o chifre pequeno, e também revelado em Apocalipse como a besta, será o pior de todos os impérios. Mas está determinado de antemão pelo Rei dos Reis a não ultrapassar os 7 anos. Será a última semana profetizada por Daniel no capítulo 9. Isto mesmo, o império da besta será encurtado por causa dos escolhidos, também chamado os santos. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, verso 22. Bom, 2 tipos de ira irá vir sobre os habitantes da terra. Primeira, a ira do diabo, encarnado no filho da perdição, será contra todos os que não o adorarão, nem receberão a sua marca. E a ira de Deus, que cairá na terra sobre os que adorarão e receberão a marca da besta, sobre os que não conhecem a Deus e os que são desobedientes ao Evangelho de Cristo. A besta irá fazer guerra contra os santos e vencê-los. Muitos que são conhecidos por doutores, pastores, pregadores, dizem que são os que não subirão no arrebatamento, ou seja, os desviados que não terão azeite suficiente para subirem no arrebatamento. E na parábola das 10 virgens está uma simbologia clara sobre essa questão. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Para ser breve, as 10 virgens representam, sim, a totalidade dos cristãos sobre a terra, de tantos milhares de denominações evangélicas. No final, se resumirá apenas em 2 espécies: trigo e o joio, ovelha e bodes. A igreja que está pronta para permanecer fiel, preparada com azeite para aguardar até a meia-noite da vinda do esposo, e a outra parte da igreja chamada pelo Senhor como as loucas, pois não tinham azeite para manterem a sua lamparina acesa e muito menos azeite no depósito. Ou seja, não tinham o azeite suficiente para até chegar o esposo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sair ao seu encontro. E as virgens que estavam preparadas com azeite em sua lamparina e também azeite no depósito, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ou seja, dai-nos mais uma oportunidade, dai-nos uma segunda chance, Senhor. Mas o esposo respondeu: na verdade vos digo, não vos conheço. Nós vimos aí que não houve segunda chance às virgens imprudentes e loucas, como também não houve segunda chance para os que ficaram em Sodoma e Gomorra, nem mesmo os futuros genros de Ló. E também, quando Noé, a sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos, no total de 8 pessoas, eles entraram na arca, então caiu o dilúvio. Não houve segunda chance para os que ficaram de fora da arca.
na sexta trombeta, onde será morta a terça parte dos homens. E ali está dizendo que os demais que não foram mortos, eles não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedras, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então eles não se arrependeram também dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ou seja, uma grande multidão não vai se arrepender. Portanto, os santos, os quais a besta irá fazer guerra e vencê-los, não pode de maneira alguma ser os desviados, que supostamente iriam se converter e serem perseguidos e vencidos. Essa hipótese é descartada por não ter base bíblica nenhuma. Bem, ainda nos resta as seguintes hipóteses: os judeus, as duas testemunhas e a Igreja de Cristo Jesus. Para os que acreditam simplesmente serem os judeus, esta interpretação entra diretamente em contradição com os textos bíblicos. Primeiro, porque os santos perseguidos e vencidos pela besta aparecem em destaque no capítulo 7, verso 9 ao 17 de Apocalipse, como sendo uma grande multidão que ninguém podia os contar, de todas as tribos, povos, línguas. Bom, Israel, além de ser um dos menores países do mundo, a promessa de salvação para os judeus é só para o remanescente, ou seja, para o resto de Israel. Está no profeta Isaías, capítulo, não me engano, 10 e versículo 22. Portanto, a hipótese de ser os judeus, apenas porque eles também são chamados santos, porque no contexto do livro do profeta Daniel, capítulo 7, também no capítulo 8, capítulo 12, estava sendo profetizado a eles, aos judeus. Bom, é descartado também, porque na nova aliança, os verdadeiros israelitas não são os descendentes de Abraão segundo a carne, mas sim aqueles segundo o Espírito, ou melhor, aqueles que nascem de Cristo são os verdadeiros filhos de Abraão. Assim, a igreja é sim o Israel espiritual de Deus, na nova aliança. O Senhor Deus, de dois povos, fez um. Na nova aliança, a igreja é também chamada por santos. É só verificar. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 e o 16. E também, quase todas as cartas do apóstolo Paulo, a igreja é chamada de os santos. Portanto, os santos que a besta irá fazer guerra e vencê-los, não pode ser simplesmente os judeus. Também está registrado no profeta Zacarias, que o resto dos judeus se converterão, isto no final da grande tribulação, na mesma ocasião da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus, quando então ele derramará do Espírito de súplica e de graça sobre os habitantes de Jerusalém, e eles se converterão ao Senhor. Em Apocalipse, capítulo 13, verso 7, diz que a besta irá fazer guerra, sim, e vencer os santos. Isso é claro, por permissão do nosso Deus. Então, como explicar Zacarias 12, verso 10 em diante, que mostra o resto dos judeus no final da grande tribulação e por ocasião da volta de Cristo? Os judeus ali, a família de Davi, chorando, se humilhando, se convertendo a Cristo. Ao contrário daqueles, em Apocalipse 13, verso 7, que serão perseguidos e vencidos. Bem, para aqueles que acreditam que aqueles que serão perseguidos pela besta
e vencidos, eles são as duas testemunhas, apesar de Apocalipse capítulo 11, verso 7, realmente está registrado que no final dos 3 anos e meio do testemunhar das duas testemunhas, a besta irá fazer guerra contra eles e vencê-los. Assim, Deus dará poder às duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio. Porém, o texto conectado aqui com Apocalipse, capítulo 11 e capítulo 13, e também Daniel, capítulo 8, capítulo 12, ali está dizendo que o chifre pequeno, que é a besta, irá fazer guerra ao povo santo. Ali o profeta Daniel está afirmando que o chifre pequeno, que é o anticristo, ou a besta de Apocalipse 13, irá fazer guerra ao povo santo. Não a duas testemunhas, mas ao povo santo, ou seja, a uma nação santa. Ele, o anticristo, terá grande força, mas não por si mesmo, ou seja, sua força será a força do diabo, e ele destruirá os poderosos e o povo santo. Daniel 8, verso 24 e Daniel capítulo 12, verso 7. Também diz que o chifre pequeno, que é o anticristo, destruirá o poder do povo santo. Portanto, para os que interpretam como sendo as duas testemunhas, literalmente, está errado, pois isto entra em contradição com Daniel, capítulo 8, verso 24 e capítulo 12, verso 7. Em Apocalipse, capítulo 7, os mesmos santos aparecem ali na visão do apóstolo João, martirizados e sendo uma grande multidão, que ninguém os podia contar, de todas as tribos, línguas e nação. E não apenas duas testemunhas, literalmente, ok? E por fim, a hipótese de ser a igreja, que é, na nova aliança, o Israel espiritual de Deus, chamado pelo apóstolo Pedro de a nação santa, e pelo apóstolo Paulo em várias cartas suas, os santos. Bem, amados irmãos, evidentemente, nós, nem tampouco eu, não sou dono da verdade, sou apenas servo dela. E como discípulo da verdade, eu acredito que a igreja é a hipótese que mais se encaixa perfeitamente na pergunta do início deste vídeo. Quem são os santos que a besta irá fazer guerra e os vencerá? Eu vou citar aqui apenas algumas razões. Primeiro, porque grande parte da igreja, em séculos passados, foram perseguidas, e até mesmo grande multidão de irmãos foram mortos debaixo da ação já do espírito do anticristo, e nem por isto as portas do inferno não prevaleceram, e jamais prevalecerá contra a igreja, verdade. Pois se assim fosse, as portas do inferno também teria prevalecido contra a igreja representada pelos apóstolos, os quais, durante o Império Romano, foram todos martirizados, exceto o apóstolo João. Quando o Senhor Jesus falou sobre encurtar ou abreviar os dias da grande tribulação, foi por causa de qual povo? Não foi por causa da sua igreja? É claro que sim, porque o Senhor Jesus dirigiu o seu discurso, São Mateus 24, foi para quem? Foi para os seus discípulos. E quem representava a sua igreja naquela época? Claro, os discípulos. Não é verdade? Não eram os seus discípulos? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos são a igreja. O Senhor Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Em Mateus capítulo 24, versículo 29,
a vinda do Senhor Jesus será após, quer dizer, depois da aflição daqueles dias. Quando Cristo vir, na mesma ocasião, ele enviará os seus anjos para ajuntar os seus escolhidos, ou seja, para arrebatar os seus escolhidos à sua igreja. Concluindo, a interpretação de ser as duas testemunhas só encaixa no quebra-cabeças quando as duas testemunhas é interpretado como representando a igreja, composta pelos gentios, mas não somente composta por gentios, mas também por judeus. Assim eu compreendo, porque em Apocalipse capítulo 11, verso 7, como já disse antes, volto a repetir, no final dos 3 anos e meio, em que Deus dará poder para as suas duas testemunhas profetizarem. E assim, quando acabarem o seu testemunho, a besta lhes fará guerra e os vencerá. Daniel, capítulo 8, capítulo 12, esta questão que está diretamente conectado com Apocalipse, capítulo 13, verso 7, esse texto ali está bem claro, Apocalipse 11, verso 7, sobre as duas testemunhas. Lá no profeta Daniel diz que o mesmo chifre pequeno, que é a besta, irá fazer guerra contra o povo santo, ou seja, contra uma multidão. Portanto, vejo bem claro que a besta e seus aliados na face da terra não irá fazer guerra apenas contra duas testemunhas, literalmente, mas sim contra toda a igreja composta de judeus e gentios, as duas testemunhas. Mas, afinal, quem vencerá e quem sairá vencido da guerra que a besta irá fazer contra os santos? Isso por permissão de Deus. A resposta correta é: depende de qual ponto de vista estamos falando. A besta vai fazer guerra e vencer os santos do ponto de vista do anticristo e dos seus adoradores, do ponto de vista natural. Do ponto de vista natural, para o mundo, a igreja será vencida. Mas, porém, do ponto de vista espiritual, para os santos, a igreja é que sairá vitoriosa. A igreja é que sairá vitoriosa, porque apesar de ser perseguida, presa, muitos serem mortos, não todos, eles não aceitarão a marca da besta, nem adorarão a besta, nem receberão o seu sinal. Agora, quem sairá mais vitorioso? Ouça a profecia de Apocalipse capítulo 15. Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Também Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quem vencerá? A igreja. A igreja é que sairá vitoriosa. Glórias a Deus. Aleluias. Do ponto de vista espiritual de Deus, quem sairá vencido? Apocalipse, capítulo 19, verso 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta.
Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Bem, este é o vídeo de hoje. Quem demonstra o seu amor por Cristo e seu próximo, inscrevendo-se aqui no canal Conhecereis a Verdade, Rubens Ferreira. Leva apenas 5 segundos para você demonstrar gratuitamente o seu amor pela obra do Senhor Jesus. E inscrevendo-se aqui, estará também ajudando a continuidade deste trabalho. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.